A nova geração de placas de vídeo chegou com preço bem salgado, especialmente se a gente compara ela com a geração anterior. Isso ficou visível nas nossas análises, como a da RTX 5070, que ganhou aquele título um pouquinho empolgante. A gente chamou de evoluindo para trás. O motivo era simples, com quase a mesma performance que a RTX 4070 Super, essa placa chegou custando sensivelmente acima do que sua antecessora de alguns meses atrás. É só você ver onde está a 4070 nesse gráfico aqui, então coloca aqui a 4070, vê que ela tinha um preço aí na casa de uns abaixo dos R$4.000, né? Mas beirando aqui os R$4.000 ao longo do final de 2024, chegou por um salgado preço de R$5.500 no começo desse ano, e quando a Nvidia lançou a 5070, tcharam! Olha ela aqui, custando justamente na parte em que a 4070 Super subiu de preço. Então, basicamente a mesma performance, porém custando uma boa quantidade de reais a mais. Mas depois da subida, a gente tem a descida. Sim, os preços melhoraram. Nós vamos analisar quanto o preço da nova geração de placas de vídeo recuou desde o seu lançamento, além de explicar quais são os fatores que influenciam nos números que aparecem na tela do seu computador quando você está pesquisando a sua próxima placa de vídeo. Antes de a gente continuar com o vídeo, este conteúdo tem o apoio da GVGMall. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10 e Windows 11, esse é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. Você vai encontrar múltiplas versões do Windows, também vai achar diversas versões do Kit Office de diferentes anos e até switches do app para mais de um dispositivo. E tem mais, se você aplicar o nosso cupom, o AR25, vai ter o preço ainda mais reduzido, tornando várias dessas ofertas imbatíveis. É só comprar, receber a chave de ativação do software através do seu e-mail e sair usando. Veja no link na descrição do vídeo o site da GVGMall e nós agradecemos ao apoio da GVGMall na produção de conteúdos aqui do Adrena. Bom, nós montamos um gráfico com a nova geração de placas de vídeo colocando seus valores de março para cá. E a tendência é evidente, praticamente todas ficaram mais baratas ao longo desse período. Você pode brincar com o gráfico para ver o comportamento de cada uma delas lá no nosso artigo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a 5090, ela chegou a ter aí um pico acima dos 24.000, tem um valor aqui que chegou a bater 26.000, mas vê como ela estava nessa altura aqui e ela começou a descer em direção, tivemos um momento em que ela esteve por R$16.000 e agora está um pouquinho acima dos R$16.000 dos últimos dados aí que eu captei até o dia 4 de julho. Mas vê como a linha aqui está estável nos 18.000 e no lançamento ela era mais estável acima dos 20.000. Outra placa que vai fazer isso, uma placa bem importante, a 5070, ela estava aqui na faixa dos 5.500, né, o preço de anúncio da Nvidia, quando ela foi anunciada, lançada, e olha como ela já começou a aparecer abaixo dos 4.000 em tempos mais recentes. Então, muitas delas fizeram essa tendência. A 9070 XT também teve essa tendência bem perceptível, chegou a dar um pico muito louco da única placa aparecendo aqui, custando R$11.000, mas vê como muito do tempo ela estava aqui na faixa, nessa linha dos 8 aos 7, e olha como ela começou a se condensar já em direção aqui à linha dos 5.000 depois de um tempo. Sempre lembrando que os nossos dados aqui, a nossa referência é o PC Build Wizard, então sempre aqui o meu agradecimento e reconhecimento do excelente trabalho lá do Edno Silva. Nós vamos deixar essa tendência mais clara em um outro gráfico aqui. Nós vamos comparar os valores mais altos cobrados em cada uma dessas placas versus os valores médios e mínimos dos últimos 30 dias. Para os valores mais altos, nós vamos usar os 95% percentil. Por que a gente vai usar ele? O objetivo aqui é limpar aqueles 5% mais absurdos que aparecem ao longo da amostragem, seja porque tem produtos cadastrados errados, seja porque o modelo ficou completamente desabastecido no mercado e só tinha uma peça disponível e ela tinha esse preço muito maluco. Consigo mostrar isso bem para vocês, então, como eu mencionei aqui, a 9070, olha como tem uma à venda por R$11.200, não faz nenhum sentido esse preço, ele está só sujando a nossa base de dados. Então, quando a gente usa o 95 percentil, a gente descarta esses 5% dos momentos mais caros, ainda usa um valor alto, né? Ainda aproveita ainda 95% dos dados e pegando aqueles momentos que eles estavam nesses valores mais altos, mas tira fora esse valor mais alto aqui. Então, a 9070 XT, o valor mais alto dela é 11.200. Nesse novo gráfico, se eu coloco aqui a 9070 XT, o 95 percentil dela é R$7.500. Então, voltando para o gráfico anterior, a gente está considerando que o preço dela alto foi aqui, ó, bem onde está esse risco aqui, ó. E vê como ele é um bom, realmente bem representativo do momento em que ela estava mais cara, ó. Ela está nessa porção superior de onde a placa chegou a custar, mas está desconsiderando quando ela custou R$9.000 ou R$11.000. Está usando um dado mais relevante dos momentos mais caros dela. E a gente comparou com duas coisas esse 95% percentil. A gente colocou o preço mais baixo também, comparamos com o momento mais barato que ela apareceu nos últimos 30 dias, por um
modelo um pouquinho mais conservador, a gente também vai usar a média dos últimos 30 dias, ou seja, aquele preço que tem custado nos últimos 30 dias e que você deve encontrar sem dificuldades. Não é necessariamente a melhor promoção que aconteceu nos últimos 30 dias. Então, se a gente começa, primeiro comparando com o preço mínimo, olha como a queda é bem grande em todos os modelos. Nós temos múltiplos deles que o preço caiu em 1/3. Então, por exemplo, nós temos uma B580 aqui, que chegou, ela no preço ali mais alto, ela chegava a custar R$ 2.500, nos 95% percentil, né? O preço mínimo que ela apareceu foi na casa dos R$ 1.700. Mas, de novo, esse foi um momento específico, alguma placa que estava muito baratinha. O preço médio dela é na casa dos R$ 2.300 nos últimos dias. Então, ainda assim, vê que dos R$ 2.500 que ela chegou a custar, ela caiu para uns 2.300. Mas, então, várias placas tiveram um preço mínimo, uma queda grande, de 1/3 do preço que ela chegou a custar nos seus piores momentos. Então a 9070 XT fez isso, 5090 também, 5060 Ti de 16 GB também caiu uns 33%. Mas mesmo que a gente seja mais conservador e considere só o preço médio dos últimos 30 dias, vê como nós temos várias placas que estão, pelo menos caíram uns 10% o preço delas, como é o caso aqui da 5080. Nós temos placas bem importantes como a 5070, ela teve uma redução de 17%, ou seja, naquele momento que ela estava custando mais caro, que inclusive foi o preço de lançamento, né, que foi ali o percentil 95% está indicando R$ 5.400. Então ela chegou a custar R$ 5.400, só que o preço médio atual dela já está na casa dos R$ 4.499, ou seja, R$ 1.000 a menos já. Nós tivemos uma retração de R$ 1.000 no preço dela. E se a gente considerar o menor preço que ela chegou a aparecer, ela já apareceu na base do PC Build Wizard por R$ 4.000. Então nós temos já R$ 1.400 a menos, ou se a gente coloca aqui redução percentual, a 5070 chegou a recuar um total de 26%, né? 1/4 do preço dela já caiu em relação àqueles piores preços que a gente viu que eram praticados lá no lançamento dela. E aqui vem um ponto interessante. Se o preço médio dela está na casa dos 4.500 e o menor preço já encaixa nos 4.000, então isso faz ela custar parecido ou, né, até mesmo valor que era praticado lá na 4070 Super ao longo do ano passado. Então vê que ela chegou a custar aqui, ó, 3.791, mas é que ela estava próximo da linha dos R$ 4.000 até ali mais ou menos dezembro. E isso faz sentido, é um preço que é mais justo para ela, porque ela não dá quase nada mais de performance versus a antecessora, ela só adiciona algumas tecnologias a mais. Então ela realmente tem que custar no máximo o mesmo preço ou pouca coisa acima dele. As placas com menor recuo no preço acabam sendo as que tem menos tempo no mercado. Então, se a gente vai lá e dá uma olhadinha, são caras como a 9060 XT de 8 GB, que acabou de ser lançada, a de 16 também. A 5060 até teve um recuo legal, considerado que ela não tem tanto tempo de mercado. Ela chegou a recuar uns 13% do preço máximo versus o preço mínimo. Mas se a gente coloca o preço médio, ela realmente não teve um recuo perceptível. Ela está basicamente no mesmo lugar. É uma pena que algumas placas que têm mais tempo de mercado não fizeram um recuo perceptível. Então, por exemplo, a ARC B570, ela não recuou praticamente nada. Se ela tivesse um preço competitivo, ela seria uma bela adição na disputa ali com a RX 7600 da AMD para uma placa de entrada, para um PC baratinho, para alguém que quer comprar uma boa placa de vídeo, mas também não pode gastar muito. Felizmente, essa redução de preço, até quando a gente vê o gráfico, quando eu coloco a B570, vocês vão ver que ela não variou tanto assim, ela sempre ficou girando próximo dos R$ 2.000, chegou a custar uns 1.700 em alguns momentos, mas em geral ela está aqui, na faixa dos 2.000. A B580 até variou um pouquinho mais, então vê que ela teve altos e baixos, ela chegou a ter umas promoções maneirinhas que colocaram ela na faixa dos R$ 1.800 e até R$ 1.700, como foi registrada aqui em 2 de julho, mas infelizmente ela está muito do tempo aqui, ó, 2.300, 2.400, isso coloca ela perto demais da 5060 e da 9060 XT, que são duas placas, ó, que estão logo aqui e que tem mais performance que ela. Ela não pode estar tão perto assim delas, ela precisa estar mais para baixo, como ela aparentemente começou a ter uma tendência de se posicionar mais nos últimos dias. Mas vamos lá, o que causou essa variação de preço? Tem muito mais fatores do que você talvez imagine. Eu vou destacar aqui os mais relevantes para esse processo de redução que a gente está vendo agora. Mas para entender esse processo, primeiro a gente tem que entender de onde é decidido os preços das placas de vídeo. As placas de vídeo têm um preço sugerido pelas fabricantes dos chips gráficos, no caso a Nvidia, a AMD e a Intel, que são as referências para custo esperado para o consumidor final dos produtos. O MSRP, que é o Manufacturer Suggested Retail Price, ou o preço sugerido pelo fabricante, em português, leva em consideração o custo dos componentes que compõem a placa, além de uma margem, óbvio, de lucro para todo mundo, todos os participantes na cadeia de produção, desde fabricação, distribuição e venda da placa de vídeo. É um balanço delicado, já que colocar um preço sugerido
muito alto garante boas margens de lucro, mas impacta muito negativamente nas vendas. Você vende menos se o seu produto é muito caro. E um valor muito baixo pode tornar as margens quase inexistentes, o que torna o produto ruim para todo mundo envolvido na sua produção, distribuição e vendas. Então ela deixa de ter sentido para todo mundo. Normalmente nós vemos as placas de vídeo mais básicas custando essencialmente o preço sugerido. Modelos mais avançados, com projetos mais robustos, criados por marcas como MSI, ASUS, Gigabyte. Esses modelos overclocked, eles costumam adicionar um custo extra no preço final e aí esses produtos premium saem um pouco mais caros em relação ao preço de referência. Mas a Nvidia, a AMD e a Intel não conseguem simplesmente dizer quantas placas tem que custar, já que as fabricantes, distribuidoras, varejistas, eles têm liberdade para praticar os preços livremente. Então, sim, tem um conflito entre Nvidia, AMD e as suas parceiras, fabricantes, lojistas. As fabricantes, como qualquer empresa, vai buscar a margem de lucros maiores. Algo que, claro, a AMD e a Nvidia obviamente vão procurar também. Mas elas também precisam produtos sendo vendidos no preço sugerido. Traz uma imagem muito negativa para o marketing dessas empresas, o preço que elas dizem que seu produto vai custar nunca acontecer. Tem um impacto muito negativo sobre essa confiança entre a empresa e os seus consumidores, quando ela vê que o preço que elas anunciaram que ia ser praticado não é praticado, quando elas veem que de uma geração para outra o preço subiu demais, então fica aquela imagem negativa de alguém que está se aproveitando dos seus consumidores. Mas tudo isso também pode passar por pressões atípicas de mercado, que pode mexer bastante nesses custos e fazer as coisas sair bastante do controle. A pandemia foi um excelente exemplo disso, onde o preço sugerido virou uma lenda frente ao desabastecimento de chips global que fez o preço de tudo, não só das placas de vídeo, disparar. Mas passada a pandemia do SARS-CoV-2, a série RTX 50 também foi duramente criticada e segue sendo criticada, especialmente lá no exterior, porque as placas de vídeo são raramente encontradas pelo preço sugerido. Isso afeta a Nvidia, mas também afeta a AMD nesse momento. São poucos os modelos no MSRP e quando tem eles desaparecem das estantes. Então o canal Gamer Nexus fez um vídeo recentemente, ele levantou o preço das placas à venda e descobriu que múltiplos modelos não têm nenhuma placa no preço sugerido pela fabricante. Das 13 placas da geração atual de GeForces, Radeons e Intel Arc, só 5 delas tinham pelo menos um produtinho, uma plaquinha à venda no valor do MSRP e pronto para compra. Ou seja, tem que estar lá em estoque, tem que ser possível comprar essa placa. Não basta ter só lá nos registros, porém fora de estoque. No Brasil, para nossa sorte, a realidade é outra. A AMD, Brasil, não chegou a comunicar preços sugeridos da sua linha Radeon, enquanto a gente publicava as análises, enquanto que a Nvidia, sim, ela passou valores para vários dos seus lançamentos. A estratégia do braço nacional da Nvidia parece ter sido bem conservadora e o resultado é que boa parte do tempo era possível, sim, achar placas dentro do preço sugerido. Então, por exemplo, a RTX 5060 Ti e a 5060, elas tiveram os preços nacionais sugeridos pela Nvidia Brasil de o modelo da 5060 Ti de 16 GB saía por R$ 4.099, a versão de 8 GB saía por R$ 3.599 e a 5060 de 8 GB ela saía por R$ 2.849. Então, se você joga esses modelos no gráfico, você vai perceber que depois de alguns dias do lançamento já é possível achar uma constância de placas disponíveis ou no preço sugerido ou abaixo dele. Então, por exemplo, nós falamos aqui da 5060. O preço sugerido dela era R$ 2.849, vê que sempre teve uma placa mais barata que isso. Desde o momento que ela surge aqui no gráfico do PC Build Wizard, desde o primeiro dia ela aparece o modelo mais barato dela por 2.600 e nunca passa desses 2.599, 2.600. Então essa foi uma placa que sempre teve o preço sugerido pela Nvidia Brasil sendo praticado. Ele é alto, principalmente se a gente compara com a geração passada, que a série 60 custava abaixo dos R$ 2.000, mas pelo menos é o valor que eles estão dizendo que é a referência para o preço, está acontecendo, não é um preço de ficção. Enquanto que os modelos de 8 e 16, né, um custando 3.600 e outro 4.100, os 3.600 não foram praticados no comecinho, né, a 5080 Ti nos primeiros dias estava custando R$ 3.000, R$ 4.000, mas ela entra para a faixa dos 3.600 logo aqui, mais ou menos uma semana e meia depois do lançamento, passa a ter uma certa constância do preço sugerido disponível. Tem uma placa por 3.600 encontrada aqui na base do PC Build Wizard e passado essa primeira, deixa eu ver, aqui nós temos dia 16, aqui nós temos quase um mês depois, ela passa a custar menos do que o preço sugerido pela Nvidia. E a 5060 Ti aqui é de 8 GB, né? E agora quando a gente olha só a de 16, ela chegou custando acima, então o preço sugerido era 4.100, ela chegou por 4.500. O modelo a 4.100 começou a ser praticado mais ou menos uma semana e meia depois e passado um mês ela não está muito abaixo, mas já pode ser encontrada
encontrada abaixo do valor sugerido, especialmente nas últimas semanas ela deu uma baixadinha, agora está na faixa dos 3.500 para você comprar a RTX 5060 Ti de 16 GB ou, como eu conheço ela, a versão que você realmente deve comprar da 5060 Ti. A de 8 GB é melhor evitar. Mas aqui vem o ponto. Se o preço sugerido é só um referencial, o que puxa os preços para cima no lançamento e depois vai lá e puxa eles para baixo? Vamos listar os principais fatores e como eles vêm agindo no processo de redução do preço atual. Para entender como uma placa de vídeo tem o seu preço para o consumidor final, basicamente para você, é preciso entender como é a cadeia de ações que trazem ela para o Brasil. Existe uma série de fatores e riscos envolvidos e eles pesam diferente no custo das placas de vídeo no lançamento e depois de alguns meses que ela está no mercado. O primeiro fator é o transporte. As placas de vídeo são produzidas na Ásia, em sua esmagadora maioria. Trazer através de barcos é o jeito mais barato, porém ele é bem lento. Ele leva aí uns 2 meses para realizar esse transporte completo da Ásia até aqui no Brasil. Para ter um produto a tempo para os varejistas venderem no lançamento, as unidades iniciais precisam usar o transporte aéreo. Ele é bem mais rápido e mais caro. Devido ao porte das placas de vídeo, elas ainda por cima são mais afetadas por esse fator, se você compara com outras coisas, como por exemplo os processadores que têm embalagens mais pequenininhas. O segundo fator é a disponibilidade de produtos. Com menos placas e estoques ainda se formando, unido àquele pico de interesse, que um lançamento de um produto causa, todo mundo quer esse novo produto, a gente tem a lógica de mercado entrando em ação. É alta demanda, baixa disponibilidade, tudo isso vai lá e empurra os preços para cima. Nesse momento, as fabricantes optam por focar para os seus produtos mais incrementados, com maiores margens de lucro, afinal, é a coisa mais lógica a se fazer. Isso faz com que as placas disponíveis acabem sendo apenas aquelas mais caras, como os projetos robustos, com overclock de fábrica, etc. O terceiro fator é o risco de flutuação do dólar. Entre encomendar um produto e ter ele para venda, isso é algo que gira em torno de 2 semanas, esse intervalo, as fabricantes, distribuidoras e os lojistas têm que lidar com a variação da moeda brasileira frente ao dólar. Se as moedas variarem de uma forma excessivamente desvantajosa, o negócio pode virar prejuízo. Então, para se proteger desse risco, há sempre uma margem de segurança adicional nos preços para proteger o investimento. Antes do lançamento, não tem como você ficar reajustando os preços. Essa margem acaba se fazendo muito necessária. Com as placas no mercado e a disponibilidade de produtos aumentando, esse ajuste do risco dólar, ele vai ficando mais fino, mais acertadinho entre todos os players e eles começam a trabalhar com margens menores. Existe um quarto fator que é o rebate. O rebate em português pode ser traduzido como desconto. Ele é um recurso do pessoal de vendas para afinar ali o relacionamento com as fabricantes dos chips, fabricantes das placas, distribuidores, varejistas. Você oferece um valor para tornar o negócio mais atrativo para todos os participantes. Se uma nova remessa de placas chega e ela chega com preço mais barato, o rebate pode ser aplicado naquela primeira leva que chegou antes das placas que ainda não venderam, para evitar que elas fiquem lá encalhadas com o preço velho mais alto. Ninguém vai querer comprar essas placas. E a única solução para o varejista seria pegar essas placas, arcar com o prejuízo e vender elas mais barato para equilibrar com o novo lote de placas. Então tem um bom exemplo para isso. Foi muito potencialmente algo que aconteceu no caso da RX 9070 XT. A AMD e as suas parceiras, elas trabalhavam com um valor de venda mais alto durante a fase inicial de envio dos produtos aos varejistas. Quando foi anunciado o preço para o público pela própria AMD, a placa chegou por um preço mais competitivo. E aí o rebate foi importante para compensar todos que haviam comprado a placa no período pré-lançamento com uma expectativa de um preço para o consumidor final maior. E aí depois virou a AMD anunciar um preço mais competitivo e aí precisavam recalcular todas as margens das suas compras e etc. Tem um quinto fator, esse é bem brasileiro. O processo de nacionalização do produto, ali no processo de alfândega, ele pode virar outro fator que aumenta a demora para a chegada das placas e também pode afetar o preço de alguns dos produtos. Para piorar, quando esse processo de alfândega demora muito, ele gera custos, já que você precisa pagar a armazenagem dessas placas enquanto elas estão esperando finalizar a parte burocrática. Então, no nosso caso, todas as nossas análises da série RTX 50 foram impactadas pelo travamento no processo de importação. Então esse fator pode ter contribuído para um custo adicional em alguns modelos dessa geração. É claro que não é todas as distribuidoras, não é todo tipo de envio das placas do exterior para o Brasil que pode ter sido afetado, mas as nossas unidades de review, por exemplo, elas sempre ficaram. Pode ver, todas as nossas análises da RTX 50 saem em datas diferentes do que as publicações internacionais. A passagem do tempo acaba agindo em favor da maioria desses fatores que eu falei aqui. Com mais placas no mercado, começa a surgir mais modelos mais básicos e com um custo mais baixo. Essa rotatividade mais estável
e maior período de produtos no mercado, começa a tornar viável o uso do transporte marítimo. Ele traz placas mais baratas, com margens menores e volumes muito maiores. Mas para isso acontecer, para essas economias acontecerem, você precisa de economias. E o transporte mais barato pelo meio marítimo é uma forma de você reduzir custos e conseguir entregar esses produtos mais baratos. Com a rotatividade de produtos acontecendo, também a necessidade de margens de segurança para lidar com a flutuação do dólar reduz. Então agora tem um fluxo de produtos entrando e saindo, algo que antes do lançamento da placa ficava represado. Os varejistas iam adquirindo as placas, mas eles não tinham como mexer nos preços porque eles estavam ali aguardando o lançamento dos produtos. E falando mais especificamente desse momento de agora, o dólar, inclusive, que é a moeda crucial para todas essas transações, ele vem recuando nos últimos meses, algo que também está afetando positivamente na queda dos preços. Depois de picos no final do ano passado e também um outro ali que rolou em março, nós já recuamos para o valor, a moeda americana já está sendo vendida num valor semelhante ao de 12 meses atrás. Então, nós basicamente chegamos nessa fase dos preços e acredito que a grande pergunta é: até onde vai baixar? Eu compro agora ou é melhor eu continuar esperando um pouquinho mais? Primeiro, que eu cravar que eu sei para onde vão os preços seria irresponsabilidade da minha parte. São vários fatores, muitos deles são bem voláteis, envolve múltiplos players, então não tem como eu dizer para onde está indo tudo isso e qual é a direção de que cada um deles vai seguir. Eu falei que era irresponsabilidade a gente prever o futuro. Não deu nem tempo de editar esse vídeo, entre eu gravar e a edição, que não levou nem um dia, nem 24 horas entre as duas coisas, e as coisas mudaram já. Alguns de vocês talvez já tenham se incomodado com o nosso gráfico do dólar, mostrando que ele vem caindo. Pois é, ele não está mais caindo, ele está numa tendência de alta. É por conta daquela carta do Trump, endereçada aí ao governo brasileiro sobre todas as questões tarifárias, e tudo isso empurrou o dólar para cima. A gente estava numa tendência de redução, mas o dólar é um fator muito importante. Então não sei o quanto isso vai impactar nos próximos dias, próximas semanas, mas agora nós temos um fator negativo que tende a puxar os preços para cima, enquanto todos os outros fatores que eu listei, eles ainda estão numa tendência de baixa. Então a gente vê produtos como, por exemplo, a RTX 5060, no intervalo entre a gente gravar esse vídeo e editar, e agora esse segundo enxertinho aqui que a gente está gravando para pôr, ela já está começando a aparecer por preços como R$ 2.200, R$ 2.100. Então as placas ainda estão numa tendência de queda. A gente vai precisar ver o quanto o dólar vai impactar nisso e como vai ficar esse balanço. Mas é muito difícil a gente cravar para vocês como vai ser os preços nos próximos dias. Mas o que a gente pode fazer ainda é dar uma certa referência sobre como estava no passado e como está agora. Então, um bom exemplo disso é a 5070, que eu abri o vídeo comentando dela. Ela chegou custando consideravelmente mais cara do que custava a 4070 Super em meados do final do ano passado. Ela já recuou bastante para estar próximo do preço que a 4070 tinha antes. Então a 4070 Super era vendida ali na faixa dos R$ 3.700 a R$ 4.000. A 5070 está se aproximando dos R$ 4.000. Esse é um preço que faz muito mais sentido para ela. Afinal de contas, ela tem essencialmente a mesma performance da 4070 Super, só tem alguns recursos extras com as tecnologias do DLSS 4, como múltiplo gerador de quadros. Então as placas estão pelo menos retrocedendo a um nível anterior a todo esse problema de troca de geração, de falta de produtos, né? A indisponibilidade das placas da série 40 antes da chegada da série 50 e o preço alto da série 50 pelos fatores que eu mencionei ao longo do vídeo, né? Uma nova geração chegando traz esses custos extras. Se vai cair mais que isso, meu final original do vídeo já não era tão otimista, se ia reduzir muito mais que isso, e esse enxertinho que a gente está fazendo aqui, com as pressões do dólar, torna ele ainda menos otimista. Então, não sei se vai cair muito mais daqui para frente, especialmente agora com essa guerra tarifária chegando forte aqui no Brasil. Sobre essa guerra tarifária, nós já estamos entrando em contato com distribuidores, com fabricantes e varejistas, estamos tentando trazer um feedback deles sobre o quanto isso pode ou não impactar no negócio de hardware no Brasil. A gente vai tentar ter um termômetro para ter uma ideia se essa tarifa de 50% e principalmente se o Brasil decidir reciprocar, se a gente decidir que vai também pôr tarifa de volta, se isso não vai deixar nossas placas e nossos processadores mais caros, os nossos componentes de hardware. Então fique de olho, quando a gente tiver uma boa quantidade de respostas, nós vamos tentar trazer uma visão geral aí da indústria sobre se esse negócio vai dar ruim ou não.